E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Bioquímica Básica. Nessa videoaula, discutiremos aqui o processo de regulação da atividade enzimática em inibidores. Então, de maneira muito simplificada, a ideia é que, quando a gente pensa em atividade enzimática, é importante vocês se atentarem que ela precisa ser modulada, ela precisa ser regulada. E existem algumas maneiras de você fazer esse processo de regulação. A primeira é fazer o controle da expressão gênica, isto é, a depender da quantidade que tu tem de enzima no meio, você pode induzir o processo de expressão gênica de maneira a qual você aumente isso daí para dar conta ali do recado, ou até mesmo a própria quantidade de enzima no meio, se ela tiver em excesso, ela pode controlar por feedback negativo a expressão gênica. Além disso, a própria questão do pH, da temperatura, da salinidade do meio, também acaba regulando essa atividade enzimática. Nós veremos mais especificamente a questão da temperatura e do pH, que são dois parâmetros extremamente importantes para que a atividade enzimática ocorra de maneira harmoniosa. Além disso, a questão da modificação covalente e também da regulação alostérica são fatores cruciais para pensar-se aqui em como que a atividade enzimática ela é processada. Então, nesse sentido, a ideia é o seguinte: quanto mais enzima, maior vai ser a velocidade da reação. Então, a ideia é que você tenha aqui uma concentração enzimática e aqui você vai ver a velocidade inicial. Então, quanto mais enzima você tiver, maior vai ser aí a velocidade da sua reação. No entanto, um aspecto muito importante a ser destacado é que o substrato, ou seja, onde que essa enzima vai se ligar para catalisar, não necessariamente quanto mais substrato, maior é a atividade, beleza? O fato é que a quantidade de enzima pode ser decisiva para que esse processo catalítico se processe de maneira mais rápida ou mais lenta. Além disso, um aspecto bastante importante é que a velocidade desse processo catalítico depende obrigatoriamente do pH do meio. Então, nós veremos que existem algumas enzimas que elas vão atuar no pH mais ácido, como, por exemplo, a pepsina, e outras, por exemplo, elas atuam no pH mais alcalino, como, por exemplo, as amilases pancreática, lipase pancreática, etc. O fato é que existe um pH no qual essa atividade enzimática ela vai ser otimizada. Se tiver abaixo ou acima desse pH, você tem um declive da atividade enzimática desempenhada, beleza? Outro aspecto bastante importante também é a própria questão da temperatura. Determinadas enzimas vão atuar em determinadas temperaturas específicas a ela. Se você aumenta ou diminui essa temperatura, você pode ter alguns efeitos, como, por exemplo, vamos supor que você tem uma enzima X, que a atividade enzimática dela, ótima, é aqui em 40 graus. Se ela estiver abaixo de 40 graus, percebam que a atividade ela até acontece, mas não tão eficientemente. Em contrapartida, se você aumenta drasticamente essa temperatura, vamos supor aqui 50, 60, 70, você começa a induzir um processo de desnaturação proteica e até mesmo você pode ter aqui alguns contextos de degradação, isto é, quando você acaba alterando até mesmo a conformação ali da estrutura primária, tá? Além disso, um outro aspecto também que eu acho extremamente importante é que vocês precisam entender que a atividade enzimática ela também pode ser regulada mediante ligações covalentes. Por quê? Quando você induz um processo de formação de uma ligação covalente, como por exemplo o processo de fosforilação, você acaba alterando a estrutura tridimensional dessa enzima. E nesse sentido, a fosforilação, isto é, adicionar um grupamento fosfato, é um dos principais marcos regulatórios que você pode observar numa enzima, tá?
enzimas geralmente que são fosforiladas, elas apresentam aqui resíduos de serina, treonina ou tirosina, tá? Então, ó, a fosforilização, ela acontece aqui na serina, treonina, tirosina, histidina, por exemplo, na qual, sobre o gasto aqui de ATP, você tem esse processo de fosforilização, ou seja, você adiciona o grupamento fosfato na enzima. Além disso, um outro aspecto importante é a própria regulação por enzimas alostéricas. Ou seja, uma situação na qual você tem a ligação de uma substância a uma enzima fora do seu sítio ativo, você pode alterar a afinidade, a atividade dessa enzima. Que pode acontecer da seguinte maneira: você pode ter um efeito cooperativo entre as diferentes subunidades de uma enzima. Então, você tem aqui, ó, o sítio ativo da enzima e o sítio alostérico. Você pode ter algumas situações na qual você tem ativação alostérica ou até mesmo inibição alostérica, tá? Um aspecto bastante importante é que quando a gente comenta de enzimas alostéricas, elas não obedecem à cinética de Michaelis-Menten, tá? Então percebam que, ó, essa é a característica de uma cinética de Michaelis-Menten. Em contrapartida, quando você tem uma cooperação alostérica, observem que o efeito do substrato ele é diferente aqui do que você usualmente teria. Além disso, você pode observar, ó, aqui a concentração do substrato e a velocidade aqui da reação, ó. Um efeito alostérico positivo, um efeito alostérico negativo ou uma situação na qual você não tem efeito alostérico, tá? No entanto, a gente pode descrever a atividade enzimática mediante a equação de Michaelis-Menten, né? Você tem aqui, ó, a velocidade é dada pela Vmax vezes a concentração do substrato, mais Km, mais a concentração do substrato, beleza? E a gente pode expressar isso aqui também mediante um gráfico dos recíprocos de Liouville-Burke, tal, que é uma maneira na qual a gente consegue, através de uma equação da reta, obter a Vmax e a Km aqui de forma prática, tá? E além disso, um outro aspecto bastante importante é que as enzimas elas podem ser alvos de importantes elementos que a gente denomina como inibidores. Essencialmente, o inibidor é uma substância que vai interferir na atividade enzimática e essa inibição ela pode ser de duas maneiras. Pode ser uma inibição reversível ou irreversível. Dentre os inibidores reversíveis, nós temos duas classes que merecem destaque aqui na nossa discussão, são os inibidores competitivos e os inibidores não competitivos. Tá? Os inibidores reversíveis ainda, eles são aqueles que se ligam de maneira irreversível, inativando a enzima de maneira definitiva por um longo período, tá? Então, a ideia central é que quando você tem, por exemplo, um inibidor irreversível, por exemplo, você tem aqui a acetilcolinesterase, mais a DIP, que é um inibidor irreversível, você inativa essa enzima e esse processo aqui, ele pode ser de maneira definitiva ou por um período bastante significativo, de maneira a qual você diminui aqui a Vmax, tá bom? E aí, a ideia ainda, voltando aqui nos inibidores reversíveis, é que você tem aquele que a gente denomina como competitivo, que é aquele que se liga ao mesmo sítio ativo no qual você tem aqui a ligação ao substrato, beleza? E o inibidor também é importante destacar que em um contexto no qual você tem altas concentrações do substrato, esse inibidor competitivo quase não se liga à enzima, logo, por sua vez, percebam que a Vmax ela não se altera, mas o Km aumenta, beleza? Tá, aqui tem um gráfico para vocês observarem, ó, o inibidor competitivo e na ausência desse inibidor. E já num contexto no qual tu tem aqui um inibidor
reversível não competitivo, o que destaca-se aqui é que ele não se liga ao mesmo sítio ativo que o substrato, mas ele acaba alterando a atividade da enzima mesmo assim, tá? Então, você tem aqui, ó, um inibidor competitivo e um inibidor não competitivo. Ele não se liga necessariamente aqui no sítio ativo, mas ele altera a atividade enzimática, tá bom? E aí, observando-se aqui graficamente, o que a gente precisa se ater é que o inibidor não competitivo, ele altera a Vmax da enzima, mas ele não mexe aqui no sítio ativo. Portanto, a Km não se altera, tá bom? E aí a gente ainda pode ter alguns contextos no qual você tem inibidores mistos e inibidores não competitivos. Percebam que a carinha é diferente. Ó, aqui o inibidor misto, tá? Então ele altera alguns parâmetros aí como o Vmax, o Km. E você tem aqui inibidores incompetitivos, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem como informação mais importante, e eu percebo assim, eu não fiquei afunilando muito os conceitos, porque no momento propício a gente vai voltar com isso aqui com mais detalhe, é que a atividade enzimática, como eu falei, ela pode ser modulada pelo pH, temperatura, pelas modificações covalentes e por reguladores alostéricos. Inibidores irreversíveis, eles inativam as enzimas, diminuindo a sua Vmax. Os inibidores reversíveis competitivos se ligam ao mesmo sítio ativo e diminuem a Km. E os reversíveis não competitivos, eles não se ligam ao mesmo sítio ativo e diminuem a Vmax. Beleza? A literatura adotada foram essas duas aqui. O Voigt e o Lehninger, tá bom? Se você tiver gostado dessa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!